países como o Brasil, que estão com uma carência brutal de conhecimento, estão, digamos, altamente em risco, né? E é por isso que o governo, desde o final do século, dos anos 90, vem insistindo, e até o Ministério de Ciência e Tecnologia, por exemplo, mudou seu nome para Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? E o esforço do governo começou com o governo Fernando Henrique, mas o governo Lula intensificou, e agora o governo Dilma, igualmente, o Ciência Sem Fronteira não é à toa que foi estabelecido e está se colocando muito dinheiro, né, nesse programa. Nem sempre as vagas são preenchidas, porque os alunos não estão preparados para essa experiência, né? Por quê? Porque é necessário o trabalho qualificado. Hoje, o que move a economia não é mais trabalho barato, como foi na industrialização do século XX. Todos nós sabemos que no século XX, aqui no Brasil, por exemplo, né, a industrialização se fez com aquele pessoal que vinha do Nordeste. Nos Estados Unidos também, Detroit foi o coração da economia americana, que foi o automóvel, né? Quer dizer, que criou, digamos, toda aquela riqueza e tudo mais, era movida pelos negros que vinham do Sul, né? A migração dos negros. Eram pessoas da Europa também, os poloneses e tudo isso. Tem muitos sociólogos que estudam essa adaptação, essas migrações e essa adaptação nos Estados Unidos desses migrantes. Enfim, hoje nós não temos mais o que fazer com essas pessoas que não estão altamente qualificadas para lidar com a nanotecnologia, com a biotecnologia, com mesmo nos serviços mais corriqueiros de uma burocracia, tem implicações, né, na forma como se introduz, como se desenvolve o trabalho. E então isso é algo, e outra coisa também que me chamou a atenção quando o professor falou, que é função da universidade alterar a sua maneira de ensino, né? E não é só da universidade, todo o sistema escolar, porque nós temos um pecado grande aqui no Brasil, que foi a nossa forma de industrialização, né? A nossa industrialização foi por substituição de importações. Então, como é que ocorria? Tinha esse copo, ele vinha da França, um bacará, não sei o que mais, o cara dizia assim, não, isso aqui eu posso produzir aqui, eu mito assim e tal. E toda a nossa indústria foi na base, inclusive a indústria cultural, né, se nós virmos determinados programas nacionais na televisão, nós vamos ver que são imitações, todos praticamente são imitações, com exceção do carnaval, acho que o resto é tudo imitação. Isso bloqueou a capacidade de um ensino, de uma cultura inovadora. E isso hoje é algo dramático, porque a inovação é o que move a economia. Então nós temos uma série de questões, né, que envolvem a questão da engenharia, da tecnologia, das novas tecnologias e da sociedade. E aí, eu já vou encerrar, mas eu só queria dizer que, então, o nosso ensino foi sempre contra o espírito da ousadia. Não, melhor, não favoreceu, não contribuiu para um espírito ousado, inovador. E isso, hoje, nós sentimos, porque o Brasil tem uma taxa de inovação baixíssima, né? Muito atrás da Índia, da China, dos países pares, dos seus pares. Bem, mas eu só queria, para concluir e para também fazer uma provocação ao professor Carlos, dizer o seguinte, que nós sociólogos temos como premissa que não há um determinismo tecnológico. Ou seja, não é a tecnologia que altera a sociedade,
mas é preciso que a sociedade aceite, porque nós sabemos muitas dessas inovações já estavam à disposição tecnicamente, né? Mas elas não foram assumidas pela sociedade. E o que é interessante, talvez esteja havendo também uma mudança agora, é o problema da reflexividade, que a gente chama, né? De que as pessoas estão aceitando cada vez mais, né? Mas o caso é que com a informática realmente é impressionante a aceitação. Mas eu lembro, vou contar uma pequena historinha rapidíssima, quando um funcionário aqui da URGS chegou para mim no meu gabinete e disse: professora, a senhora sabe que no computador a senhora pode ter um endereço, mandar? Endereço, mandar? Não, para que eu quero? Olha, professora, é interessante, coisa. Não, obrigada, não quero. Quer dizer, e assim seria, não fossem os jovens, né? E essas pessoas que eu aprendi muito e meus alunos, né, hoje, é que me colocam na... Então... Mas o fato é que, enfim, a sociedade, é preciso que a sociedade aceite, né, as inovações. Do contrário, elas não são incorporadas. Felizmente, hoje, pelo menos, né, em termos... Mas, por exemplo, ainda há muita resistência contra a vacina e coisas desse tipo. Obrigada, desculpe. Antes de passar a palavra para o Luiz Carlos, eu queria dizer que a professora Sônia foi quem organizou o primeiro laboratório de informática na FCH. Eu ajudei um pouquinho. Não, trouxe toda a ideia. Eu só era coordenadora da pós-graduação. Fomos muito criticados por isso. Isso nós estamos falando de 88. Obrigado, professor Tavares. É um prazer estar aqui. É um prazer ver o ILEA assim, dinâmico como está atualmente. É um prazer ter um engenheiro aqui discutindo essas questões. Eu acho que faltou, né, Bergman, um disclaimer lá: nenhum animal foi ferido durante a montagem dessa apresentação. Deixa eu tentar chamar a atenção para alguns pontos que eu achei bem interessantes, né? Eu acho que sim, existe um protótipo, né, um estereótipo do engenheiro que é um pouco mais bruto, assim, né? Eu acho que a gente, felizmente, forma engenheiros que são um pouco mais reflexivos dentro da URGS e dentro dessa comunidade eu diria que o Bergman é um dos mais reflexivos, então a gente pensa todo o sistema além disso. Mas existe um certo orgulho de ser o cara que vai lá e pega toda aquela teoria que a gente montou lá em matemática, em física, etc., e dá um jeito de fazer isso funcionar na prática, né? Com todos os furos teóricos que a gente faz, todas as simplificações. A gente brinca que, por exemplo, na nossa área de engenharia civil, né, fundações é a magia do não saber, porque o pessoal de fundações não sabe nada e eles assim vão lá e se arriscam a fazer as fundações, ou seja, os pés, para todos esses edifícios fantásticos que a gente vê hoje em dia. Então tem que ter muita coragem para ser engenheiro nesse sentido, né, porque falhou uma operação matemática lá, não tem problema, a gente apaga e começa de novo. Falhou um prédio, a gente tem problemas bem mais sérios em relação a isso, né. Eu acho que talvez a gente tenha alguns desafios, né? Eu acho que o grande problema talvez da engenharia é que a gente pegue o nosso futuro engenheiro e consiga fazer ele entender o todo, né? Ou seja, ele entender o todo no sentido de que os engenheiros impactam muito a realidade, né? E é por isso que a gente tem trabalhado tanto e está se começando a ter normas, por exemplo, na engenharia para a questão da sustentabilidade. Nós somos os que mais modificamos o meio ambiente que a gente vive hoje em dia, né? A engenharia é a que transforma o mundo. E isso tem coisas positivas de melhoria das condições humanas e tem condições negativas no sentido de a gente impactar o equilíbrio natural. Então, são desafios bastante fortes para o engenheiro e eu acho que às vezes a gente perde um pouco a fronteira de entender o engenheiro sabe como fazer a casa, sabe como fazer o edifício, sabe como fazer a estrutura, mas ele às vezes não pensa muito nas conexões que o que a gente está gerando vai ter com o mundo social e as suas repercussões, né? Então, por exemplo, o engenheiro tranquilamente produz a bomba atômica, né? Ele vai pensar exatamente por que a gente vai utilizá-la, né? Acho que a gente precisa talvez fazer com que os nossos engenheiros enxerguem um pouco mais as correlações do que a gente está produzindo com os impactos sobre a sociedade. Tem essa questão da aceleração da geração de conhecimento. Eu acho que essa é uma das grandes fronteiras que a gente está tendo, né? Se produz muito mais conhecimento hoje
do que se acumulou em séculos de história. Então, se tem toda uma questão de... Ninguém é completo hoje em dia, não se pode saber tudo. Né? A cada dia aí estão pulando aí, né? Estão surgindo novas descobertas e mais. Eu já li estudos que diziam assim, se os grandes... Né? Einstein foi grande porque ele foi rápido, porque cedo ou tarde alguém ia chegar nas mesmas conclusões. Né? Ou seja, chega um momento em que a ciência avança para uma tal acumulação de conhecimento que certas descobertas são inevitáveis. A questão é quem é mais hábil de enxergar aquela acumulação e poder fazer o Eureka primeiro, né? Ser o Arquimedes primeiro. Então isso é muito interessante porque isso faz com que, basicamente, se a gente não lê os papers da última semana, a gente está um pouco já obsoleto. Né? Então, como é que a gente lida com essa obsolescência? Como é que a gente ensina os nossos alunos a entender que a graduação é só o primeiro passo, que hoje em dia não tem outra saída a não ser educação continuada. Então, que um engenheiro hoje que a gente forma e entrega para o mercado, ele não está integrador ainda, então a gente já tem um problema, às vezes, de integrar todos os conhecimentos que a gente mostra para eles. 2, ele em 5 anos, se ele não decidir que ele vai continuar acompanhando o que está acontecendo, ele está obsoleto. Então, é muito difícil, né? Porque a gente está entregando alguém que está incompleto e que, se não continuar se completando, vai ficar obsoleto. Como é que a gente explica isso para os nossos alunos, né? E como é que a gente não assusta eles? Visto que a gente tem os melhores engenheiros do país. Então, né, imagine aqueles que estão sendo produzidos, talvez, em outras instituições com qualidade muito menor. E essa questão, portanto, assim, eu acho que a universidade ainda não conseguiu entender como é que a gente vai trabalhar com essas novas gerações, né? Como é que a gente vai dar novas formas de trabalho. Eu acho que a gente acaba reproduzindo um modelo. Eu acho que não é por acaso que aquelas crianças acabam repetindo todos os movimentos sem pensar no resultado, porque é isso que a gente acaba fazendo com os nossos jovens, de fato. A gente quer que eles se reproduzam o modelo. E isso é muito culpa de nós, professores. Né? Eu já tive alunos que, por exemplo, eu queria que eles montassem uma certa equação e daqui a pouco o cara me viu com uma solução completamente diferente. A minha primeira reação foi, pô, o cara não fez como eu ensinei, errado. Aí depois eu disse, não, deixa eu ver se ele chegou no resultado primeiro, né? Então, assim, nós somos reprodutores de modelos, e quanto mais velhos nós nos tornamos como professores, mais dificilmente a gente consegue se afastar dessa reprodução de modelos. Então, talvez a URGS tenha que pensar como é que a gente estimula esses novos jovens, e é uma coisa que a gente vem discutindo em termos de escola, né? Ou seja, principalmente nos cursos novos, como é que a gente trabalha melhor, como é que a gente deixa eles saírem de sala de aula, como é que a gente... que, obviamente, a URGS, sendo uma das universidades mais exitosas, dentro do modelo de formação mais clássico que a gente tem,